Glória a Deus, graça e paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Podem se assentar. Todo mundo aí super de Deus? Felizes e animados? Deus é lindamente bom e a sua misericórdia dura para sempre, amém? O Senhor nos ama profundamente. Quantos aqui podem perceber o amor de Deus todos os dias na sua vida? Pode dar um glória a Deus? Deus é bom o tempo todo, Deus é bom e amoroso, perfeito, santo, justo e verdadeiro. Amados irmãos, alguns de vocês talvez, depois de terminar a mensagem, podem até dizer assim: puxa, podia ter pulado esse domingo e não ter vindo, né? Essa é uma palavra assim que eu particularmente gosto muito de entregar, tendo em vista o meu próprio perfil. Eu gosto de ser bastante motivador, e o motivador sempre gosta de trazer notícias que digam assim: nós estamos no ponto A e vamos passar para o ponto B, se alegrem-se nisso, porque o Senhor quer fazer grandes coisas. Na verdade, não é que o Senhor não quer fazer exatamente isso que eu falei, mas a mensagem que nós temos no livro que nós vamos ler, dada pelo profeta que foi dada, é uma palavra que inicialmente dói um pouquinho. Então, prepara o lombo, porque você vai estar com o lombo grosso, sair daqui com o lombo grosso hoje, né? Mas o Senhor repreende a todos aqueles que ama para colocá-los no caminho correto, tá bom? Então vamos por esse caminho? Você está pronto? Então vamos lá. Para fazer uma introdução, gostaria de contar um pouquinho para você, como fez o profeta que escreveu esse livro certa vez. E eu até me senti autorizado por Deus, depois de estudar um pouquinho a vida dele. Quero dizer para você que uns dias atrás, assim, eu estava um tanto quanto desanimado. Eu não sei quantos de vocês passam por períodos assim, em que alguma coisa incomoda você fica um pouco desanimado, né? E a gente tem que sempre lutar contra o desânimo, constantemente lutar contra o desânimo, porque o Senhor é a nossa força, e a alegria do Senhor é a nossa força. Então a gente pode ver algo que nos deixa tristes, porque às vezes nós temos que tirar a nossa alegria e trocá-la por pranto. Temos que trocar as nossas vestes de louvor e vestirmos uma veste de lamento e arrependimento. Isso não quer dizer que nós estejamos desanimados. Então aí, nesse tempo, eu fui procurar ao Senhor. Durante a experiência que eu vou falar com você é resumida, mas isso aconteceu durante alguns dias. E o resumo da coisa era: sabe, Deus, tem hora que eu me sinto assim, parece que a gente trabalha para determinadas coisas, a gente luta para determinadas coisas, e parece que os resultados, eles não aparecem. E ninguém trabalha para não ter resultado do trabalho. Alguém trabalha para não ter resultado do trabalho? Aliás, eu creio que Deus que nos criou assim, né? E Ele mesmo que na sua palavra diz que nos recompensará. Deus é um Deus que sim, tem recompensas, que tem promessas. E aí então eu estava lá conversando com Deus e dizendo assim: parece que as coisas não estão funcionando muito bem. O que está acontecendo, Senhor? Eu preciso saber isso, porque eu quero viver uma vida, como nós cantamos, que te agrade, não é? Mas foi mais ou menos essa luta. E aí, a hora que eu fui buscar o Senhor, eu me senti sabe aquele homem de impuros lábios, o pecador? E falar assim, e começar a arrepender. E aí depois eu disse assim: mas sabe, Deus, olhando ao meu redor, eu acho que eu não sou o único. Eu me sinto o homem de impuros lábios, como disse Isaías sobre a sua revelação, e habito no meio de um povo de impuros lábios, né? E aí então eu fiquei olhando isso, e parece que aquilo foi se tornando ainda maior tristeza. E por fim, eu sei que a tristeza que a gente tem de arrependimento e contrição vai gerar no fim a alegria do Senhor em nós. Então eu continuei naquela luta e precisando que o Senhor falasse comigo. Num dia de manhã eu acordei e
eu tenho algumas ferramentas para fazer o devocional, mas usando de uma delas, veio um versículo, sabe o versículo que vem antes do devocional? E aí o versículo se encontrava em Jeremias 17:10. E o versículo, ele dizia assim: sou eu quem sonda os corações e examino as mentes, e recompenso a cada um segundo a sua conduta e suas boas obras. Eu falei: Deus, então eu estou feio. Estou feio porque a hora que eu ouço a recompensa, eu acho que então tem alguma coisa errada com o meu coração, com a minha mente, e obviamente, por consequência, com a minha conduta e com as minhas boas obras, porque não são os resultados esperados que eu vejo na minha vida e na vida do povo. Mas Deus, quero ir mais fundo nisso. E aí veio esse capítulo todo. E agora nós vamos ver. Amados irmãos, eu só quero dizer uma coisa a princípio, porque esta é uma palavra de exortação à igreja. E a primeira exortação que vem é que, se você acha que isso que está aqui atrás é algo que consta só de uma metodologia para focar um ano de uma igreja que tem planejamento estratégico, e até você já começou a criticar: não sei onde quer chegar com isso. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tenha pelo menos a sabedoria de dizer assim: se isso aqui não for de Deus, for obra humana, ela vai passar. Mas se for de Deus, ela vai permanecer. Então, não fale antes de consultar ao Senhor. Não fale antes. Tenha temor de Deus. Tenha temor de Deus. Não seja como os loucos que ficam dando opiniões a respeito daquilo que eles concluem por causa da sua presunção de sabedoria humana. Busque o Senhor. Aí então, o Senhor foi falar comigo sobre santificação nesse texto. E eu fiquei ali ouvindo o Senhor e estudando, porque a gente tem mente, né? A gente tem coração para buscar o Senhor com toda a nossa mente, com todo o nosso coração. E eu fui estudar e fui ler o texto, ver o contexto, estudar o livro, como foi escrito, quem era o profeta e tudo mais. E o Senhor falou comigo sobre 3 elementos na santificação. 3 elementos na santificação. Primeiro, para você não esquecer, só numa palavra: pecado. Nós temos que tratar com o pecado para que haja santificação. Sem tratamento devido com o pecado, nós não teremos santificação. Segundo, senhorio. Nós precisamos verdadeiramente mergulhar, nos examinar no Senhor, ou permitir que o Senhor nos examine, permitir que o Senhor nos sonde, para que Ele diga para nós se realmente Ele está sendo o Senhor das nossas vidas. Terceiro, rendição. Diante do que nós vamos ver e do que o Senhor vai falar, eu tenho certeza que a única conclusão a que nós devemos chegar é a que nós não estamos agindo exatamente como o Senhor quer, e cabe a nós reconhecer a nossa fraqueza e miséria e nos render diante do Senhor e dizer: Deus, eu me rendo. Eu não consigo fazer, eu não consigo ser quem que o Senhor quer que eu seja, eu não consigo ter uma conduta apropriada, diante do Senhor, eu não estou tendo as boas obras diante do Senhor como o Senhor deseja. Então eu me rendo. Chega de tentar pela força do braço. Então, 3 elementos. Vamos passar a esse tratamento de Deus na nossa vida. Amém, amados irmãos? Bom, primeiro de tudo, deixa eu te falar um pouco do contexto, para que você entenda muito bem porque Jeremias foi usado por Deus para que o povo passasse por esse tratamento. Bom, é o seguinte: Jeremias, ele estava pregando a Judá, e Jerusalém fazia parte de sua profecia ativamente por causa do templo. Ele era um homem do sacerdócio, dedicado ao ofício de sacerdócio, que seguia uma linha de purificação, de pureza.
E aí então ele muitas vezes falava sobre a lei de Deus e mostrava ao povo que o povo de Deus tinha que obedecer ao Senhor, que como ele podia dizer que Jeová era seu Deus se eles não faziam aquilo que estava na lei do Senhor. E ele era um estudioso da Torá, e ele então procurava cumprir aquelas leis e dizer ao povo que o povo deveria cumprir aquelas leis. Pois bem, ele foi profetizar durante um período onde ele foi profeta e passou alguns reis na vida dele. Qual é o momento que essa profecia é dada? Essa profecia é dada no momento em que antes disso, Josias tinha sido o rei de Israel. O rei que antecedeu seu pai, fizeram aquilo que era mal aos olhos do Senhor, e ele permitiu que a nação, que Judá fosse se desviando do caminho do Senhor e chegasse a ser uma nação em apostasia. Muito bem, quando Josias chega, ele diz: olha, gente, vamos fazer uma reforma. Meu pai não fez o que era certo, nós começamos a adorar outros deuses, nós começamos a fazer aliança com a cultura desse povo, e essa cultura que não é a cultura que Deus quer que nós tenhamos, isso foi entrando para dentro de nós. E agora nós agimos como se fôssemos dessa terra, mas Deus não nos tirou da onde nos tirou, para que nós vivêssemos a cultura desta terra. Deus tem a sua lei que é santa, Deus tem os seus mandamentos que são santos, nós temos que fazer aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Então, achado um rolo no templo, ele leu aquela lei, a lei dada por Deus a Moisés, e ele provocou o povo a vir e a se santificar e se arrepender. Israel estava cercada por inimigos muito fortes, como a Assíria, como o Egito, e o próprio Império Babilônio, que estava se juntando aos medos e ameaçava também os assírios. Nesse momento todo, o povo tinha a tendência a querer fazer alianças, para que eles se fortalecessem com outros países, e assim Judá não perdesse a soberania nacional, e assim eles pudessem viver como um país que tivesse terra, que tivesse governo, que tivesse tudo aquilo que eles viam como nação. Muito bem. Quando Josias faz aquela reforma, Jeremias é um dos profetas que prega: Deus não quer que nós façamos aliança com esses povos. Deus é poderoso para manter o nosso lugar, Deus é poderoso para fazer a sua obra em nós. Nós não dependemos do Egito, nós dependemos de Deus. E ele pregou isso aí, ele pregou, e pregava ao povo insistentemente, mas não havia resposta no povo, com exceção quando Josias chega. E quando Josias faz essa reforma, há um grande mover em Judá, e a nação se fortalece, e os inimigos estão sendo vencidos. Mas não se sabe o porquê, se Josias não consultou ao Senhor previamente, ele sai numa campanha de guerra, e então ele é tomado por uma tropa, e ele está disfarçado, ele não está vestido como rei, e ele é atingido por um dos arqueiros, e ele é fortemente atingido. Então ele pede auxílio, alguém o coloca na carruagem e volta correndo para Jerusalém, mas aí já é tarde demais, e em uma daquelas partes da viagem, Josias morre, dá o último suspiro. E aí o que aconteceu com o povo? Eles voltaram a agir como se nada tivesse acontecido. Apesar dos avisos do Senhor, deles estarem vendo que o Senhor estava fazendo-os prosperar em todas as áreas, quando Josias morre, é colocado no seu lugar um dos filhos que se parecia com ele, mas Neco, faraó do Egito, que está renascendo, não acha legal que esse filho esteja no trono, porque ele fala, vai fazer que nem o pai dele, e isso é uma ameaça para nós, e dá um jeito de fazer um movimento no povo, e o próprio povo de Judá retira
um dos filhos de Josias do trono e coloca um de seus irmãos que não tinha o mesmo compromisso com o Senhor. E aí então Jeremias vai falar com o povo exatamente essa palavra que está aqui. Quando eu orava, o Senhor falava e ministrava comigo mais tarde que claramente essa mensagem não é só uma mensagem para nós, Primeira Batista, mas é uma mensagem para nós, povo de Deus, e para a nação brasileira também. Nós precisamos entender que Deus tem um tempo para cada coisa, e nós vivemos, e Deus sabe em que ponto nós estamos, e então Ele envia a sua profecia para dizer: olha, eu posso sondar vocês, eu posso examinar vocês e dar a resposta correta para o momento em que vocês estão e o que vocês devem fazer. E a pergunta de Deus para nós é hoje: vocês querem me ouvir? Vocês querem me ouvir? Deus está perguntando para nós se nós, como povo dele, nós queremos ouvi-lo, ou faremos como Judá, que não deu ouvidos à palavra do Senhor. Aí então vem esse texto, perceba só. Produção, pode me ajudar? Não está passando a página, por favor. Isso. Sobre o pecado, vamos ler o texto, depois eu volto para esse. Eu acho que algum problema aqui não está passando mais, ok. O pecado de Judá está escrito com estilete de ferro. Explique-se. Judá está escrito com estilete de ferro. Por que estilete de ferro? Porque um outro estilete, se você fizesse em cima de alguma estrutura mais dura, ele se quebraria. Agora olha só, gravado com ponta de diamante, não exatamente diamante, não é que eu estou dizendo que está errado o que está escrito aqui, é que a tradução é correta para que a gente possa entender, mas era um tipo de pedra como diamante, que se ela fosse colocada para gravar alguma coisa, ela não cederia, ela não se esmiuçaria, por mais forte que fosse a superfície. Então veja o que Deus está escrito: nas tábuas dos seus corações. A pergunta é: para escrever na tábua de um coração, precisa de estilete de ferro e de ponta de diamante? Então esse coração tem que ser o quê? Muito duro, né? E o meu e o seu coração, como está diante do Senhor? E nas pontas dos seus altares, vou explicar por que pontas dos seus altares. Os filhos deles se lembram dos seus altares e dos postes de Aserá. A Aserá é uma deusa cananita. Ao lado das árvores verdejantes e sobre os montes altos e sobre as montanhas do campo. Sabe o que Deus estava dizendo aqui? Eu sei por onde vocês já andaram. E eu sei que vocês já trouxeram para dentro do templo imagens de ídolos que eu proibi em minha palavra que vocês trouxessem. E vocês estão lá dentro do templo com isso daí. Bom, esse aqui é o pecado. Deus está revelando. Não dá para explicar um pouco mais da história, mas gente, é tanta coisa que você viu que estava acontecendo ali, e que o profeta estava avisando, e que o profeta estava falando. E aí olha só, o pecado tem origem no coração. O pecado leva a mostrar a atitude. O pecado também tem um destino, tem uma consequência, aliás, e depois nós vamos ver destino. As riquezas de vocês e todos os seus tesouros eu os darei como despojo, como preço por todos os seus pecados nos altares idólatras, por toda a sua terra. Você mesmo perdeu a posse da herança que eu lhes tinha dado. Eu o farei escravo de seus inimigos numa terra que você não conhece, pois acendeu-se a minha ira, que arderá para sempre. Isto é uma palavra para causar temor e tremor ao Senhor. Então, quando Deus fala,
falava isso, eu estudava isso, eu percebia isso, e eu estava diante do meu pecado. Gente, eu entendi certas coisas que às vezes, alguns dias atrás eu critiquei quando eu ouvi uma explicação, dizendo que sobre o Brasil tinha alguns profetas que profetizaram que o país seria próspero. E aí então veio aquela onda de que o Brasil era a bola da vez, lembra disso? E aí a nossa moeda ficou forte, e aí a gente começou a falar, opa, né? Está entre as 5 maiores economias do mundo, olha o que aconteceu conosco, e nós, né? E, amados, eu sei que Deus tem um plano através do Brasil, quantos creem nisso? Amém? É por isso que nós temos que passar por alguns tratamentos. Mas o Senhor está avisando. O Senhor nos avisou de várias maneiras. Houve muito mover nesse país. Gente, nunca houve tanta evangelização como nesses tempos, no sentido também de que muitos vieram para as igrejas evangélicas. Mas eu disse assim, Senhor, como pôde tanta gente ser usado, e eu creio, Senhor, que o Senhor quer usar o Brasil. O Senhor mudou de ideia? Gente, quem já ouviu falar da profeta Uda? Já ouviu? A profeta Uda é a profeta que entregou uma profecia, quando Josias, o rei que estava promovendo aquela reforma, ele pergunta do que seria de Judá, e o Josias diz que, olha, nós estamos nos arrependendo, porque deu uma profecia, então, se o povo se arrependesse, se fizesse aquilo, o Senhor os abençoaria, em sua terra, e a profeta disse assim, é verdade, isso vem do Senhor mesmo, e isso é confirmado, e Judá inteiro celebrou, porque nós voltamos ao Senhor, o Senhor agora vai cumprir a sua promessa sobre Judá. Era verdade ou mentira? Verdade. Aqui há uma resposta de Deus. Era verdade. Mas e depois que Josias morreu, o povo continuou fazendo o que deveria ser feito? Enquanto Josias viveu, por causa do seu temor ao Senhor, de se unir a profetas como Jeremias, que foi muito importante sobre o seu reinado, o Senhor abençoou a Judá. Então a profecia é verdade, e a profecia consistia em dizer que Josias não veria o fracasso de Judá enquanto vivesse, e enquanto ele viveu, Judá não fracassou. Amados, prestem atenção na voz, na palavra de Deus, na voz de Deus que está em sua palavra. É necessário que a gente trate do nosso pecado. E aí você pode estar esperando que eu lhe dê uma lista de pecados para que você os trate. Só que eu vou dizer uma coisa para você, o que vem a seguir é muito maior e mais profundo do que fazer uma listinha do faça ou não faça. Porque, vamos ver a seguir, o problema do pecado não é exatamente o certo e o errado. O problema do pecado é quem manda em seu coração, quem manda em você, quem manda em mim, quem diz que é e o que não é, quem diz o que você vai receber ou o que você não vai receber, quem diz se você vai ver uma coisa ou não vai ver, se você vai realizar algo na sua vida ou não realizar, se você vai ver algum sonho seu cumprido ou não. Quem manda no seu coração? E a palavra, e Deus através da sua palavra mostrava muito bem, você precisa parar, você precisa inverter, não são seus sonhos,
São os meus sonhos para você que são maiores, os caminhos também. E você precisa de que eu esteja constantemente revelando a você, você precisa estar constantemente diante de mim, para que eu sonde o seu coração. Depois você vai dizer, vai vir aqui no texto o porquê que Deus estava falando isso. Mas a questão aqui a princípio é: quem é o Senhor da sua vida? A maior parte das dificuldades e dos nossos problemas é porque nós estamos com o senhorio errado. E Deus vai mostrar aqui, ajudar, que ou a gente confia em nós mesmos, ou nós nos rendemos diante do Senhor. Quer ver o texto? A seguir, versículo 5. Assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Enquanto Neco, o novo faraó, estava crescendo e o Egito parecia que ia se fortalecer e voltar a ser aquele poderoso império, porque a Síria estava em decréscimo, a quem Judá foi recorrer para fazer aliança? A quem? Com quem que Judá fez aliança? Com aquele império que estava crescendo. Se parece um pouquinho com o Brasil, com aquele império que estava crescendo, e alguns do povo de Deus dizem assim: não, vamos nos juntar a eles, porque eles são a bola da vez, e porque eles estão fazendo, e apesar de vários e vários avisos, e de homens e mulheres de Deus dizendo assim: não podemos fazer isso, porque o que esse tipo de liderança prega é contra o que o Senhor quer para a nação. E Neco claramente não era um homem que temia ao Senhor e que queria obedecer os seus mandamentos, mas ele está dizendo aqui: vocês estão confiando nos homens. Pois bem, eu vou dizer para vocês, antes de que aconteça: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será o quê? Olha aqui, aonde está a origem do pecado? No coração, na confiança em quem você confia. E aqui há uma confiança nos homens. Ele será como um arbusto no deserto, não verá. Esse arbusto aqui, eu tenho o nome da árvore, é um nome meio esquisito, mas era tipo uma árvore que com a sua casca produzia algum tipo de remédio, e as pessoas confiavam: esse remédio é bom, mas as suas raízes elas não eram profundas, e essas árvores morriam rápido. Então está fazendo uma comparação. Aí o arbusto no deserto não verá quando vier algum bem, habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém. Confie no homem, e é para lá que nós estamos indo. Confie no homem, nós vamos para os desertos áridos, numa terra salgada, onde ninguém consegue sobreviver. É para lá. E o Senhor está avisando: continue confiando na sua própria força, continue acreditando nos seus próprios planos, continue fazendo a mesma coisa que você está fazendo, e é para lá que você vai. Enquanto você confiar na força do braço humano, de suas alianças, de que você sabe resolver os problemas, de que você sabe o que você faz, é para lá que você vai. De repente você já até esteja lá. Acorda! Você foi porque você semeou, você foi porque você fez o que era errado aos olhos do Senhor. Deixa de querer dar: não, isso acontece com as pessoas, isso tal. Sim, pode acontecer, mas me diga uma coisa: o que você fez estava certo? O que você fez estava correto? Era santo diante do Senhor? Era a vontade de Deus? Ou foi escolha sua? Então, meu irmão, não adianta você querer se confortar e se consolar, dizendo assim: tem gente que está melhor, tem gente que está pior. Vá para o Senhor. Veja só, isto acontece com aquele homem que confia em si mesmo, na força humana. Em quem você confia determina sua identidade, sua atitude e seu destino. Então a pergunta é: você confia em quem? Em si mesmo ou no Senhor?
Porque se nós confiamos em nós mesmos, já foi lido o destino. Mas agora, se nós confiarmos em Deus, ao contrário da maldição, tem a bendição. Tem a bênção. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar frutos. Essa é uma clara diferença, amados irmãos, de quem serve e de quem não serve, de quem confia em Deus e de quem confia em si mesmo, na força humana. E o texto é claríssimo, é muito claro, não deixa dúvidas. Quando Jeremias está dando esta profecia, ele, ao meio de tudo isso, vai escrevendo também algumas lamentações. Jeremias é diferente de outros profetas. Alguns profetas, eles só diziam assim, assim diz o Senhor, mas eles não falavam nada com relação às suas emoções. Jeremias não. Era conhecido como profeta chorão, porque ele ficava falando para Deus, mas Deus, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou falar isso? Eu não queria dar essa profecia para o meu povo, eu amo meu povo, eu quero que meu povo prospere, mas as palavras que o Senhor dá, é sempre palavra de repreensão, dizendo que a gente está indo para o cativeiro, tem jeito de mudar esse caminho aí não? Bom, Josias tinha mostrado como podia mudar o caminho, mas havia uma profecia, o povo vai para o cativeiro. Assim, quando havia a profecia dizendo assim, Moisés, eu vou te usar e o povo vai herdar a terra prometida, teve terra e teve herança. Mas o povo que não se santificou morreu no meio do deserto. Aqui é o seguinte, vai ter cativeiro, mas se alguém agir como Josias, ele não verá isso. Viu? O Senhor tem uma promessa sobre a nossa vida e tem também um castigo. A escolha entre o bem e o mal está exatamente no ponto da nossa santificação. Veja a seguir. Quando o Senhor nos fala isso, há necessidade de uma rendição profunda. É verdade. Porque, por exemplo, quando se fala de pecado, algumas pessoas podem falar assim, pastor, você está passando por algum problema? Você traiu a princesa Taniamara? Né? Alguém pode pensar assim, pastor, você fez algum negócio aí que não deu certo, você mentiu, você enganou, o que é que você fez? Você está metido em algum negócio que... É isso que sempre a gente pergunta ao Senhor, não é? E sabe, tem hora que a gente quer até cobrar Deus. Você passa por algum sofrimento, aí você fala assim, ai Deus, eu tenho procurado tanto te buscar, por que será que eu tenho, que eu fiz para merecer? Deixa eu dizer uma coisa para você, para com essa frase, pelo amor de Deus, tira essa frase da sua vida, porque o dia que você falar assim, o que eu fiz para merecer, Deus vai falar assim, você pode dar uma resposta dessa para você, ainda bem que ele não sou eu, porque senão era essa a resposta que você ia ouvir. Ele pode falar para você, você está falando de merecimento, então eu vou dar para você o que você merecia, você vai para o inferno sofrer pela eternidade, só isso que você merece. Tudo que eu lhe dou é pela minha graça. Só isso. Então como que a gente quer falar, eu sou bonzinho, mereci algo melhor? Sei o quanto a gente é bonzinho. O problema nosso está justamente de que o nosso coração é enganoso. Você acha que não? Dá uma olhada então no texto, dá uma olhada, veja só. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Dá uma olhada aqui de novo, ó. O coração de quem? É mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Então, quando eu cheguei aqui, eu falei, Deus, que Deus, isso aqui
que Deus é o meu diagnóstico. Tenho que te confessar. Eu estou me rendendo, porque eu falava várias vezes durante aqueles dias, em minhas orações, eu me rendo, não estou entendendo, eu preciso entender, eu quero o Senhor, eu preciso do Senhor, eu me rendo, e esse aqui é o diagnóstico mais correto que alguém pode dar, sobre o meu coração. Só Deus podia dar um diagnóstico desse aqui, homem nenhum. Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Eu falei, oh Deus, é verdade, só o Senhor pode fazer isso mesmo, Senhor. E sabe, Deus, eu preciso me arrepender, eu preciso, então fala comigo, Senhor. E aí vem aquela questão, exatamente, amados irmãos, que é o ponto de tudo, é o Senhor perguntar para mim de novo: eu tenho sido o Senhor da sua vida, todo o tempo e em todas as áreas da sua vida? Quer ver, por exemplo, você tem medo de quê? Não, só o medo, a palavra medo, você tem medo de quê? Esse medo pode indicar uma área da sua vida em que Jesus não é o Senhor. Porque o verdadeiro amor lança fora, está ligado ao senhorio de Jesus na nossa vida. Gente, até o medo maior de um ser humano, e que ninguém aqui quer morrer amanhã, né? Eu gostaria muito de viver mais tempo, mais dias. Mas se eu tiver tão atrelado à minha vida, de que esse medo, eu vou, tem um problema aí. Tem um problema aí. Quem é que manda? Quem é que sabe contar os dias da sua vida? A quem pertence a sua vida? Entregue o seu medo ao Senhor. Olha aqui. Se Deus permitirmos que Deus sonde o nosso coração, nós vamos descobrir coisas fora do comum. Você quer ver, por exemplo, quem é que manda, em que função você vai exercer, qual a profissão, que lugar você vai estar, quem é que manda? Geralmente, presta atenção, igreja, geralmente a gente age assim: aonde está a melhor oportunidade de trabalho? Onde eu posso, com menos esforço possível, ganhar o maior dinheiro possível? Não é? Pronto. Aí você recebe uma proposta. Eu não sei se você está recebendo uma proposta, mas você que recebeu uma proposta, presta atenção nisso. Você recebe uma proposta e você fala: puxa, eu vou ganhar mais, lá vai ser melhor para mim, vai ser melhor para minha família. Você diz: está resolvido, é isso que eu vou fazer. Certo? Eu preciso consultar ao Senhor e dizer: Senhor, eu ganho tanto aqui, mas o Senhor, é o Senhor que está me dando essa oportunidade para ganhar mais, e o Senhor pode responder para você: isso aí será a sua ruína, não vá. O que é que você faz? Não vá. Sabe por quê? Porque isso está demonstrando quem é o Senhor da sua vida, que quem manda na sua vida não é Mamon, quem manda na sua vida é o Senhor dos exércitos, que criou os céus e a terra, sustentador de todas as coisas. E os seus olhos podem estar vendo algo que parece bom, que será a sua ruína, e nem sempre o diabo vai lhe mostrar uma coisa horrível para arruinar você. Ele não vai ficar te tentando com essas tentações óbvias, que você sabe que é errado mesmo, bem que às vezes ele tenta e você cai, e nós caímos, mas muitas vezes o pior é o que está por trás, quando o nosso coração não está no Senhor. E quando nós buscamos o Senhor e encontramos o Senhor? Quando nós o buscamos de todo. E sabe quando que isso acontece? Quando nós queremos e desejamos buscar ao Senhor. Estava ouvindo esses dias uma mensagem
do pastor Luciano Subirá a estar conosco em um dos nossos Tadéis aí em março, e ele estava contando, e que Deus ensinou alguma coisa muito preciosa para ele sobre buscar ao Senhor, e ele estava passando por um momento, e ele resolveu fazer um jejum, tal qual ele nunca tinha feito na vida. Ele queria quebrar o seu próprio recorde, e aí ele resolveu fazer um voto ao Senhor: vou fazer um jejum de tantos dias. E aí ele falou assim: e nesse jejum eu vou ler toda a Bíblia tantas vezes. E pelo número de dias que ele citou, eu falei: rapaz, o cara vai ter que ler muito capítulo para ler, vai ter que passar o dia inteiro lendo Bíblia para ler tudo isso no tempo que ele determinou. E ele depois até falou isso também. E aí ele começou, ele estava dizendo: pensa como foi difícil vencer aquele jejum e ler a Bíblia às vezes que ele prometeu que ia ler naqueles dias. Ele falou que foi muito difícil, mas ele lembrou que antes de começar, a mulher dele tinha perguntado para ele: foi o Senhor quem lhe pediu isso? Ele falou assim: não foi o Senhor, mas eu quero oferecer isso, foi uma escolha, eu quero oferecer isso ao Senhor. E foi. E aí um dia Deus mostrou para ele, através de uma experiência, o que significava aquilo que ele estava fazendo. Ele foi aconselhar um casal, e naquela coisa toda de aconselhar casal, primeiro você fala, depois ele fala, e cada um escuta, terminar e tal, e vamos lá. O marido chegou para ele e falou assim: pastor, a minha mulher é louca, pastor. Ela é louca, com certos negócios ela é louca. Por exemplo, ela quer porque quer que eu vá ao supermercado com ela. E aí eu falei: pastor, eu não gosto desse negócio de ir ao supermercado. Aí disse que lá no interior dele, ele falou assim: eu também não gosto de... O aconselhamento começou ruim, né? Porque um ia pender para um lado ali. Aí eu falei: insiste, tem umas brigas às vezes por causa desse negócio, pastor, ela fica descontrolada e tal, e falou. Aí chegou a vez da mulher falar. A mulher foi dizendo sua vez, falou: pastor, eu nunca quis que ele fosse ao supermercado comigo. Aí o cara ficou endemoniado, diz que: não estou falando, pastor, essa mulher é louca. E aí ele falou que o que a mulher diria depois é o que lhe daria um grande ensino sobre o que é buscar ao Senhor. Ela disse assim: eu sempre quis que ele quisesse ir ao supermercado comigo. Deus não quer sacrifícios vãos, onde tem muito esforço e pouco coração. Deus quer o teu coração. Deus quer o meu coração. E simplesmente isso é a raiz de todos os nossos pecados. Quando o nosso coração não está no Senhor, tudo que a gente faz. Você já parou para pensar o que alguém escrever: se eu entregar o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada seria? Seria o quê? Parece que está errado. Pastor Ed Renekiewicz, sobre esse texto, disse: ninguém deu nada, se deu tudo o que tinha, sem dar nada de si. É por isso que, ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado, mas se não for por amor, nada seria. O que você poderia dar ao Senhor que Ele não tenha? Qual o esforço que você poderia fazer que deixaria o Senhor assim: como você é esforçado? Se o seu coração não estiver naquilo. Eu sou o Senhor que sonda o coração, examina a mente. A sua mente está onde? Quando você está
lá com com seus planejamentos, com as suas grandes ideias. Você permite que o Senhor esteja sondando a sua mente? Porque há caminhos que o homem parece ser bom, mas o seu fim é a ruína. Jeremias pregou a um povo que Deus já lhe tinha avisado: esse povo não vai te ouvir e eles vão para o cativeiro. Você gostaria de receber uma missão dessa? Gostaria? Seria fácil pregar uma mensagem como essa? Tomara que eu não a esteja pregando, porque eu ficaria muito triste comigo mesmo. Porque não adianta, aqui nós não vamos ser aquele tipo de coisa de ficar tomando lugar de Satanás para ficar acusando os outros, porque já tem um acusador, né? Não, é nós nos inserirmos em um contexto, e eu estou inserido nele como um pastor, e aqui temos outros pastores, e cada um dentro de uma função. Eu preciso carregar sobre mim também o pecado da minha geração, e juntamente com os irmãos pedir: perdoa-nos, ó Deus, nós não andamos segundo o teu coração, e nós queremos que o Senhor sonde o nosso coração, que o Senhor examine a nossa mente e mude tudo na nossa vida. A hora que eu vi a vida de Jeremias, eu percebi uma coisa: o sucesso de Jeremias não estava em o povo ouvir a mensagem e se arrepender, e Deus agir em favor de Judá. Sabe qual era o sucesso de Jeremias? Obedecer ao Senhor. Acabou. E apesar de todas as lutas interiores que ele colocou num livro até, todas as suas lutas interiores de resistir àquelas mensagens, ele pregou todas, e ele entregou toda a profecia de Deus ao povo. E Jeremias foi um homem bem sucedido no meio de uma geração mal sucedida. Você prefere o quê? Eu fiquei meio amedrontado. Eu falei: será, Deus, que o Senhor está querendo dizer que o Brasil vai de mal a pior? Sabe por quê? Porque não existem marcas agora de uma mudança, não é? Quer dizer, você quer ver? Olha para a economia. Gente, olha para a situação política do nosso país. Gente, tá bom. Olha o que querem colocar nos livros escolares para que as nossas crianças aprendam aquilo. Isso, se não conseguir matar o bebê no útero, a gente tem um outro tipo de morte planejado para eles. Eles vão morrer porque eles não terão identidade sexual. Eles serão erotizados. Nós vamos erotizar as crianças desde pequenos. Isso é um plano diabólico. E a igreja vai fazer o quê? Amém. E aí, é isso que nós precisamos fazer, nos levantar sem medo, sem medo. A gente tem que ter, esse negócio de ser politicamente correto não cabe para profeta, não cabe. Não é politicamente correto, não. À medida do possível vou ter paz com todos, mas a hora que não der, não vai dar. Ei, Brasil, gente, idolatria é pecado. Não existe dizer politicamente correto. Não ofenda as pessoas da outra religião. Quem adora imagens de rei que não fala, de ídolos que não falam e não ouvem, é idólatra, precisa se arrepender. Quem idolatra a sua posição social, o seu dinheiro, aquilo que ele quer fazer, precisa se arrepender. Deus tem que ser Deus na nossa vida. Homem tem que ser homem, mulher tem que ser mulher, homem tem que casar com mulher, não com homem, e mulher tem que casar com homem, e tem que ser filhos e criar família.
Sabe por quê? Porque Deus tem cura. Deus tem cura, Deus ama. Deus ama. Deus ama os homossexuais. Deus ama aquele que está no homossexualismo. Deus ama. E nós temos que ir com uma mensagem de amor. Eu preguei uma mensagem como essa. E um casal que estava aqui, uma parceria que estava aqui, uma dupla. Você precisava de ver como a moça chorava. E ela disse assim, sabe, um ponto da sua mensagem me tocou, quando você dizia que a gente não precisa ser escravo do pecado. E até entrar antes desse culto, nós éramos um casal. Deus é bom. Viu como Ele ama as pessoas? Não vai ser no fato da gente aceitar e tal, e fazer, e ser politicamente correto que as coisas vão mudar. Nós estamos aqui nessa nação como profeta para denunciar o pecado e para avisar ao povo: arrependa-se antes que a mão do Senhor pese contra vocês. E ela já está pesando. Ela já está pesando. A mão do Senhor já está pesando sobre nós, e nós temos que acordar. Você não está sentindo o peso disso ainda não? Você não está sentindo a ira de Deus se levantar contra essa porcaria, sujeira de músicas do carnaval que oferecem à nossa nação a guias e orixás? Você já pensou se alguém chamasse Jesus de demônio, você ficaria ofendido, sim ou não? Uma vez eu fui abordado com esse tipo de argumento. Se eu chamasse Jesus de diabo, você se ofenderia? Eu falei, olha, eu me ofenderia. Jesus não, porque já tinham chamado ele de diabo e ele continuou indo para a cruz. Não, porque é isso que vocês fazem, vocês chamam os nossos guias de demônios. Vou dizer uma coisa para você, não estou querendo ofender ninguém, nem a religião de ninguém, mas se você foi revelado por Deus a respeito da sua palavra, você tem que anunciar o quê? A palavra de Deus. Não você é um mal educado que vai sentar lá com o cara e já vou começar a detonar, isso aqui está errado, isso aqui e começar a discutir religião. Entenda bem, não se trata disso. Não se trata de discutir religião, ou de ficar a gente debatendo, isso aqui está errado, isso aqui está certo nessa religião. Não é isso não. Eu estou falando com relação ao pecado, ele tem que ser denunciado. Por quê? Sabe por quê? Deus nos pediu isso, através do próprio profeta, de que se eu ver o pecador indo para o buraco, para a destruição, para o caminho errado, e avisá-lo, por aí você vai se dar mal, vai acontecer isso é pecado, e o pecador se arrepender, o sangue dele não será cobrado de suas. Mas se você vir o pecador indo rumo ao pecado e não avisá-lo porque você quer ser politicamente correto, você estenderá suas mãos diante de Deus, e qual sangue estará nas suas mãos? Daquele pecador. Por isso que nós temos que ter sim a estratégia correta, saber como falar, saber como abordar, e só falar a hora que o Senhor está mandando falar, para não ser aquele que vou sair daí, aí a gente começa a babar no canto da boca e sair xingando todo mundo, né? Não, com muito amor. Sabe por quê? Essa mensagem foi pesada para mim, e é pesada para transmitir. Só deixa eu dizer uma coisa para você. Nós acabamos de pregar algumas mensagens sobre graça. Ninguém será salvo segundo as suas obras, porque pela
graça sois salvos mediante a, e isto não vem de vós, Só que deixa eu dizer uma coisa, meu irmão, para você. O Senhor repreende aqueles a quem Ele ama, e os fustiga, e os castiga com a vara, para que nós venhamos nos arrepender e andar nos caminhos do Senhor. Não há distinção de pecados, amados irmãos. Por exemplo, quando eu falo da área da sexualidade, o mal desse povo, você não vê Jeremias tendo que se levantar para condenar algum tipo de pecado como esse. O problema nosso não é se nós estamos com o pecado do adultério, do homossexualismo, da bestialidade, da necromancia que havia aqui, culto aos mortos. Esse não é, porque quando a gente vai por esse caminho, sabe por que a gente vai por esse caminho? Porque nós estamos obedecendo a nós mesmos e os desejos da nossa própria carne. Esse que é o grande problema. O problema não está exatamente na sexualidade que eu fiz a opção, ou não está exatamente no problema de não fazer determinadas coisas, como cometer adultério, ou como mentir, ou como enganar alguém no negócio. Quando nós fazemos todas essas coisas, e não há distinção de pecados para Deus, quando nós fazemos todas essas coisas, significa que o Senhor não está sendo o Senhor nas nossas vidas. E quando nós estamos andando pelos nossos próprios caminhos e nós os escolhemos, o Senhor não está sendo o Senhor das nossas vidas. E quem pode diagnosticar melhor, corretamente, não sou eu nem você. Você pode dizer, não, avalie você mesmo, examine-se a si mesmo só. Não, até a palavra que está na Bíblia, que diz, examine o homem, pois, a si mesmo, está dentro de um contexto onde o Senhor, o Espírito Santo, está ajudando esse homem a se examinar. Porque o coração do homem é o que nós vamos fazer agora. O que eu vou fazer, o que você vai fazer, onde está o teu coração? Deus tem compaixão de nós. Deus tenha compaixão de nós. Deus tenha compaixão de nós. Que eu possa confessar o meu pecado. Quando o Senhor me sondar e o coração, examinar a minha mente, Deus me ajuda, eu quero que o Senhor rasgue o verbo comigo. Porque eu não sou melhor que ninguém. Eu sou melhor que você. Às vezes a gente determina, né? Pelo menos essas pessoas aqui, porque imagina se estivesse na prostituição, assaltando alguém, porque nós religiosos pensamos assim, no homossexualismo, ia ser bem. Vamos parar de ser religiosos, gente. Eu escolhi emprego por causa de dinheiro, sendo que não é da vontade de Deus, é tão pecado como todos os outros pecados. E alguém já disse que quando ele leu a Jesus e o tratamento que ele deu aos religiosos, ele disse, para Jesus estava mais perto a mulher adúltera do reino dos céus do que o fariseu religioso hipócrita. Quem somos nós para condenar alguém? Há um só juiz. E nós devemos amar todas as pessoas e acreditar que assim como nós pecamos e Deus está trabalhando para produzir em nós santificação, Ele também pode fazer isso com aqueles que são julgados os piores pecadores da sociedade. Teve uma pessoa que disse para mim, eu não acredito que um bandido desse que vai para a prisão, o cara do jeito que ele matou, do jeito que ele fez, ele tem recuperação, não, por isso que tinha que ter pena de morte. Eu falei para ele, eu não só acredito,
como já vi muitas histórias contadas pelo meu filho Marcos, trazidas aqui como testemunho vivo, de como Deus pode tirar um homem do crime mais perverso e transformá-lo num homem de Deus, numa mulher de Deus, se ele se arrepender de todo o coração. Fomos alertados, por fim, esses dias, em algo que eu já tinha passado assim, mas alguém me chamou a atenção, disse: viu que naquele versículo tão citado sobre sarar a sua terra, Deus não diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome orar. Ele não diz primeiro isso. Não é? Orar significa, naquela hora, naquele contexto, significaria: vou orar, vou buscar a Deus, vou me arrepender, não é? Ele diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. É um posicionamento que vem antes de orar, porque você pode orar com a prepotência de um fariseu hipócrita. Eu mereço, eu posso, então vou falar com Deus. E aí você vai lá, até põe Deus no canto de uma parede. Você tem que me dar isso, porque na tua palavra está escrito isso, então o Senhor não der, sua palavra é mentira, então o Senhor tem que fazer isso, então eu ordeno que o Senhor faça isso. Se o Senhor é Deus, siga-o. Se os deuses dessa terra são deuses, siga-os. Mas é necessário fazer uma escolha. Não sejamos como Israel, que acha que pode servir a Jeová e ter aliança com o Egito. Não dá para você servir ao Senhor e fazer aliança com este mundo. Deus exige 100% de santificação. Um dia desses, eu estava fazendo uma coisa que eu pensava que era, alguém até me aconselhou: faça isso. E, se acontecer tal coisa, o que vai acontecer com você é isso. Se acontecer tal coisa, vai, arrisca. E não havia nada de tão mal, aparentemente. Mas aí Deus perguntou para mim: por que você tem que ser santo? Para dar bom testemunho? Eu falei: bom, imagino que sim também. Mas só isso. Se você fizer algo que é errado e ninguém te pegar no erro, e você não formar o testemunho para ninguém, você foi santo? Então Deus perguntou para mim: você deve ser santo, porque eu... Vamos ficar em pé, irmãos. Como toda palavra de amor de Deus, essa é uma palavra de amor. Quantos creem que isso é uma palavra de amor? Glória a Deus. A santificação é um processo divino que exige resposta humana. Qual será a sua resposta? Deus quer agora que você queira buscá-lo. Deus quer agora que você queira se entregar. Não tenha medo da vontade de Deus. Ei, não tenha medo. Jeremias muitas vezes lutou porque o rei não gostava dele. A maior parte, com exceção de Josias, ninguém gostava. Nenhum rei gostava de Jeremias. A sociedade de Judá não gostava de Jeremias de jeito nenhum. E sabe de uma coisa? Num período do ofício dele de profeta, ele não podia se casar. E é como se ele dissesse para Deus: o rei não gosta de mim, minha comunidade não gosta de mim, eu amo Judá, mas nem sequer posso ter uma esposa. Se ele olhasse e dissesse: Deus, o Senhor é um Deus que acho que não é legal, vou parar de te servir. Por que será que Jeremias continuou servindo ao Senhor diante de uma vida dura e difícil? Sabe por quê? Porque ele amava o Senhor e sabia que o que ele tinha de mais precioso não era a aprovação dos homens e nem alguém que pudesse amá-lo.
aqui dessa terra. Que o mais importante para ele era a aprovação do Senhor, porque o maior amor que ele podia receber vem de Deus, viria de Deus. Não ame ao Senhor pelo que pode lhe dar, não ame ao Senhor porque sua vida será mais fácil. Conheça o Senhor, só conheça o Senhor, queira buscar, e quanto mais você conhecê-lo, mais apaixonado por Ele você será. Feche seus olhos. Busque o Senhor. Busque ao Senhor. Busque ao Senhor. Abra o teu coração. Ouça a voz do Espírito que está falando com a igreja. Ouça a voz do Espírito. Ouça a voz do Espírito. Este é o momento de arrependimento. Este é o momento de contrição. Este é o momento que a gente tem que dizer: Senhor, som do meu coração, examina minha mente. Som do meu coração, examina minha mente. Som do meu coração, examina minha mente. Quantos de nós temos, e isso foi um dos motivos do desânimo também naquela época, quantos de nós dizemos assim: estou cansado. Eu mesmo estava dizendo ao Senhor: Deus, eu estou cansado de ouvir tanta gente, de ver tanta gente cansada. Eu estou cansado de ouvir tanta gente falar que está cansado. Eu mesmo estou cansado e não vejo resultado nenhum apesar de todo o cansaço. E eu vi que Deus estava respondendo: mas você está cansado por quê? O que é que você fez para estar cansado? Aí foi difícil dar a resposta. Nós precisamos verdadeiramente nos converter ao Senhor, entregar o nosso coração ao Senhor, a nossa vida a Deus, para que Ele verdadeiramente seja nosso Senhor. Continue orando, continue buscando ao Senhor. Não vai dar tempo de você fazer tudo isso agora, mas é o princípio. Deus está dando um start. Oh Senhor, Em ti confiarei, eu nada temerei. nós confiamos no Senhor, ó Deus. Eu irei, pois eu sei que vivo estás. Continue buscando ao Senhor. Pro céu para nos buscar, para sempre reinarás. Aleluia. Só para um pouquinho a música. Não, eu digo a letra aqui. Meus irmãos, continuem em oração. Um dia eu entrei aqui, eu tive temor do que eu estava cantando. Tá bom. Se você disser assim: vem Jesus e busca a tua igreja, pode ser que você esteja enganado. Sabe, hoje a hora que eu estava cantando essa música, eu falei: Deus, daria para o Senhor demorar um pouquinho mais? Eu vou pedir para o Senhor voltar, eu quero que o Senhor volte. Você podia esperar um pouquinho? Porque eu creio que essa mensagem é uma mensagem para nós nos corrigirmos. Já pensou? A gente está tendo misericórdia daqueles que ainda não são filhos. Jesus não voltou ainda, porque Ele está esperando que o número de salvos se complete, porque Ele tem misericórdia. Nós devemos desejar ardentemente a volta de Jesus, e é o que nós queremos. Mas como disse Paulo: olha, eu gostaria de partir dessa vida e estar com o Senhor, mas por causa de vocês eu quero ficar. Que convicção, hein? Eu não tinha medo nem da morte, ele não tinha, porque ele tinha convicção, ele teve contato com a eternidade, ele sabia que a eternidade é melhor, mas por causa das pessoas, ele disse: mas por causa de vocês, eu estou aqui, estou feliz que esteja. Ó Deus, santifica a tua igreja.
e nos leva aos perdidos, ó Deus, em nome de Jesus, para que com amor nós mostremos os seus pecados, para que eles se arrependam. Que o amor de Deus Pai, o amor maravilhoso do Pai, a graça redentora do Filho, sustentadora, que a comunhão do Espírito que nos faz um, suas consolações, o poder e a unção do Espírito de Deus venha sobre a sua igreja, venha sobre a noiva de Cristo, para santificá-la, para apresentá-la. E agora podemos cantar, Deus. Maranata, vem Senhor Jesus, no seu tempo e na sua hora. Nosso anseio é de nos encontrarmos com o Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus.